Para onde foram as pessoas que lutaram por nós um dia, que cruzaram a garganta do boqueirão, do Poti, que morreram pela liberdade nas águas turvas do Genipapo? Diga pra mim, se você sabe, diga pra mim, quem conquistou o Morro do Alecrim. Maravilha! Boa noite a todos. A gente começa agora uma roda de conversa, uma reunião, um bate-papo para inaugurar, para marcar, né, o lançamento do livro Toque de Avançar, de Flávio Paiva. A gente acabou de ouvir, né, não foi sem propósito, a gente escolheu abrir a nossa conversa, né, musicalmente, né, com essa melodia linda, com essa harmonia e com essa letra, com a trilha musical da narrativa do livro Toque de Avançar, de Edivaldo Santana. Aproveito já para saudar o Edivaldo, que é um dos nossos convidados. Edivaldo é filho de nordestino, a mãe é pernambucana, o pai é de Piauí. Ele nasceu na zona leste de São Paulo, mas é nordestino, não é isso, Edivaldo? Como é que você se sente aí com essa mistura? Eu sou, não dá para negar o ancestral, né? O Nordeste é muito forte no coração e na alma da gente, no sangue, né? A gente é criado no meio do nordestino e tem o maior prazer em participar do trabalho com o Flávio Paiva, porque as ligações existem. O Nordeste é que constrói grande parte desse país, não só na mão de obra para segurar os prédios, mas na inteligência, na literatura, na poesia, na música. E o povo nordestino é um povo fantástico. Se eu estivesse negando a minha raça, eu era um canalha. Eu sou um paulistanoide, criado num bairro de nordestino chamado São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, ali no extremo leste, onde tem um monte de nordestino, mas também tem japonês, português, espanhol, cearense, alemão, tem todo mundo, russo, porque São Paulo é cosmopolita, né? São Paulo é uma metrópole gigante. O nordestino talvez seja um dos caras de uma cultura de maior importância no mundo, não só aqui. Se parece muito com a cultura do negro americano, do negro jamaicano e cubano. As nossas culturas chegam juntas, porque são populares, é do povo, nasce da raiz, né? Sai do dia a dia. Legal. Bem-vindo, então, Edivaldo. A gente vai estar conversando com você e com os demais convidados, né? Eu quero aproveitar para apresentar os nossos convidados. Além de Edivaldo, a gente tem a Albaniza do Mar, que já está aqui com a gente. Ela é jornalista, formada na UNB, diretora e publisher do Armazém da Cultura, que é uma editora clássica tradicional. Ela traz, né, na raiz, traz na genética e toda essa vocação no mercado editorial, é da família fundadora e proprietária do grupo de comunicação O Povo, e onde, por muitos anos, ela foi diretora da Fundação Demócrito Rocha. Boa noite, Albaniza, bem-vinda ao nosso bate-papo. Boa noite, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, sobretudo para mais um lançamento do livro do Flávio Paiva. Flávio é um parceiro fantástico, porque sempre chega com ideias criativas na editora, sempre com ideias inesperadas, então nunca eu dei um não ao Flávio Paiva, não é, Flávio? Sempre sim, sempre. Vamos juntos, e ele é um autor muito participativo, não só na construção do texto, mas na articulação com todos os saberes, inclusive nessa que você falou, de unir a música com a literatura, com a arte cênica. Então, sempre é surpreendente e sempre é um aprendizado interessante para a editora estar convivendo com o Flávio e trabalhando com ele em conjunto na publicação do livro e lançamentos vários que nós já fizemos.
Então, é um prazer grande estar com todos aqui. Tá, a gente agradece, tá, a sua participação. Vamos também apresentar um outro convidado, né? Que ali já o espaço, o ambiente dele já denuncia quem é, né? Um ateliê riquíssimo aí, telas, pincéis. É o Valber Benevides. Ele é artista plástico. Já fez também muitas parcerias já com o autor Flávio Paiva. É ele quem traz e que assina as ilustrações deste livro. E a gente vai estar conversando também, né, sobre essa fusão, essa mistura, essa simbiose de artes plásticas, artes pictóricas, com a música, né, com a literatura. Boa noite, Valber. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Então, boa noite a todos aí, Flávio Paiva, Albaniza, nesse reencontro, né, depois desses longos anos, a gente se encontrando no isolamento ainda, né? Prazer aí. E trabalhar com... na verdade, aconteceu o seguinte, sempre a gente foi parceiro, né, de amigos de jornal, Flávio Paiva, fazíamos tirinhas de história em quadrinhos também, sempre teve essa ligação. Ilustramos alguns livros juntos e tal, né, mas fazia um tempo que a gente estava um pouco sem se ver. De repente, numa tarde, ele me liga, eu disse, poxa, já vem desafio. E sempre foi assim, né, com o Flávio Paiva, é coisa de desafio mesmo. Ele falou do projeto dele, e eu sei que vem coisa boa, né? E ele perguntou se eu topava ainda. Rapaz, topo. E o pior, tudo por telefone, né? Porque nesse período de isolamento, ficava ruim. Rapaz, Flávio, eu acho que dá. Porque a gente fazia os projetos da gente, as ilustrações e tal, a gente sentava junto, né? Mas agora não. E deu certo. Ele me mandava os textos e tal, e eu mandava os rascunhos. Ele disse, Valber, é por aí mesmo. Deu certo. Aceitamos e a coisa está acontecendo. Então, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. A gente agradece também você que está nos assistindo, né, que está assistindo esse bate-papo, que marca, né, o evento de lançamento do livro Toque de Avançar, de Flávio Paiva. E agora a gente vai apresentar o autor, né, do livro, que é quem nos convidou a todos, na verdade. Ele é o anfitrião, né, Flávio? É o anfitrião desse encontro, dessa roda de conversa. O currículo é muito extenso, a gente vai estar falando desse currículo ao longo do nosso bate-papo, mas a gente já pode adiantar que Flávio Paiva, ele é jornalista e escritor, nasceu em Independência, né, no Ceará, e, assim, ele faz questão de dizer, né, e a gente negrita isso também, que ele é casado com a professora universitária Andréia Pinheiro, tem 2 filhos, Lucas e Arthur, né, que deve estar nos assistindo com certeza. Bom, Flávio, ele é colunista semanal do jornal O Povo desde 2013, autor de vários livros nas áreas de cultura, cidadania, gestão compartilhada, mobilização social, memória, infância, são muitos títulos, né, já produzidos, publicados. Este é apenas mais um, que está sendo lançado agora, em parceria com a editora, né, cuja a direção é por Albaniza, e a gente vai discorrer sobre alguns livros, né, assim, em linhas gerais. Ele é autor de livros como Braços de Equilibristas, de 2001, Mobilização Social no Ceará, Anel de Barbante, Ensaios de Cultura e Cidadania, os 5 elementos da gestão compartilhada, Eu Era Assim, escreveu para jovens, para crianças, enfim, tem uma produção bastante movimentada, ele tem uma veia, né, poética, artística que o incomoda bastante, né, que o inquieta. E foi isso que levou o Flávio a escrever sobre a biografia de um lugar, né, a biografia de um lugar. É algo novo, inclusive, né? A gente sabe que as várias biografias existentes são de personagens que marcaram a história, e ele preferiu e se sentiu motivado a escrever a biografia do lugar. Boa noite, Flávio, a gente agradece o seu convite, tá? E dá agora a sua vez de saudar, não só a nós que estamos aqui na roda de conversa, mas quem está em casa nos assistindo, dê o seu boa noite.
Boa noite, Rosana. Boa noite, meus queridos Edivaldo, Valdo, minha querida editora Albaniza. E boa noite a você que está aí assistindo, que está prestigiando o lançamento do Toque de Avançar. Eu queria só completar uma coisa, Rosane, sobre o Jornal Sim. Povo. Essa data de 2013 para cá foi do meu retorno ao jornal. Eu Sim. passei 8 anos e meio escrevendo no outro jornal, mas, na realidade, a minha relação com o jornal vem de 1985. Desde 85 que eu escrevo no Jornal Povo. Foi onde, inclusive, eu conheci o Valber e a gente trabalhou juntos. Legal. Então, é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento. Sempre que a gente lança um livro, é uma coisa muito especial na vida da gente, porque é uma parte de tudo que a gente aprendeu a compreender, a olhar, a perceber do mundo que a gente divide, que a gente compartilha, e que espera que as pessoas se encontrem com esses dizeres, com esses pensamentos, com essa música, com essa pintura, da maneira que ela melhor, vamos dizer assim, se descobrir dentro do que está sendo apresentado. Mas, Flávio, já começando o nosso bate-papo, né? Escrever a biografia de um lugar, né? O nome do lugar foi o que te moveu, é o que impulsiona essa narrativa, que é uma narrativa histórica, ao mesmo tempo ficcional. Você faz isso muito bem ao longo da sua escrita. Conta a história, né, da independência do Brasil, envolvendo essas 3 regiões. E eu queria chamar a atenção para uma frase que diz: se queres ser universal, começa por contar ou cantar a tua aldeia. É uma frase do escritor russo, Tolstói, né? E ela faz sentido quando um poeta, um escritor, um artista plástico como o Valber, né, em qualquer área artística, quando ele escreve ou ele canta, né, o seu lugar, a sua aldeia. Essa costuma ser a trajetória de todos aqueles artistas que transformam o seu canto num canto épico, num canto universal. Assim, por exemplo, com o Manuel Bandeira, né, de Recife, que cantou lindamente o seu lugar. Também Castro Alves, o baiano, né, que conhecido inclusive como um poeta do Condor, né, por conta do seu canto épico. Quando você canta o seu lugar, né, independência, a biografia do lugar onde você nasceu, você tem noção de que isso é um canto épico, que a partir do seu lugar, o seu canto pode ser um canto universal, você deixa de ser um escritor regionalista e passa a ser um escritor de canto épico? A presença do nosso lugar de voz, né, do local que a gente nasce, de onde a gente aprende a ver o mundo, é muito importante para qualquer diálogo. Quer dizer, a gente só pode ser global se a gente for local, se a gente tiver um ponto de voz, um local de onde a gente fala. Eu sempre, apesar de ter escrito sobre várias coisas, eu nunca deixei de prestigiar esse ponto de vista que nasce da vida, do espaço, das circunstâncias onde eu nasci, né, que é uma cidade do interior do Ceará, no sertão dos Inhamuns, e assim, um lugar realmente que passa por muitas adversidades, mas que a gente sempre está partindo para cima para transformar isso, como a gente pode transformar a vida. Agora, o interessante, Rosana, é que a ideia de escrever essa biografia do nome de independência, ela foi uma coisa que nasceu há um pouco mais de um ano, numa conversa que eu estava tendo com crianças, numa escola aqui de Fortaleza, lá na Vila Velha, que é um bairro da Barra do Ceará, na Barra do Ceará, e eu tenho um livro que conta a história de Fortaleza para criança, né? É um livro lançado há muitos anos e é adotado em muitas escolas. É uma Fortaleza de dunas andantes, a cidade banhada de sol. E conversando com as crianças, um garotinho mais ou menos aí dos 8 anos virou para mim e disse assim: Flávio Paiva, eu vi que você nasceu em Independência. Como é que você nasceu em Independência e não escreveu a história ainda do seu lugar? Veio escrever a de Fortaleza. Aí eu falei para ele: cara,
isso é um grande desafio, mas para ser sincero, eu não sei nem por que o nome de independência é independência. Eu não sei a razão disso, eu nunca consegui descobrir. Então, eu fui atrás em várias fontes, e as fontes sempre dizem que é um rio, é o nome de um rio que passa lá na região. Mas esse rio nunca existiu, ele não está em nenhum mapa. Então, tinha, assim, de certa forma, alguns sinais dessa relação com o momento da independência do Brasil. E para descobrir isso, eu tive que ir lá. Então, montei aqui um grupo com um amigo meu, o Augusto, que é um escritor de Oeiras, que Oeiras era a capital do Piauí, era a capital da região onde eu nasci, em Independência, que pertencia ao Piauí na época. E o meu filho, Lucas, que estava passando férias aqui, o Arthur não foi também, porque mora aqui, estava passando férias no oeste australiano. Mas o Lucas mora em São Paulo, estava aqui e foi comigo. Então, daí nasceu o que eu chamei de Expedição Alecrim, para a gente ir atrás de fontes primárias, ouvir pessoas e reunir uma bibliografia que realmente respaldasse essa referência da relação do nome de independência com o momento pós-Grito do Ipiranga, porque foi um momento em que Dom João VI tentou, ao saber que o filho, Dom Pedro, ia declarar a independência do Brasil, ele tentou bloquear a fronteira do Piauí, colocando o exército, veio o exército de Portugal, o exército que lutava das guerras napoleônicas, para criar uma barreira militar para, na hora que houvesse a independência, Portugal ficaria com a Amazônia. Então, esse exército chegou em 1821, em 22, Dom Pedro declarou a independência, mas as guerras continuaram porque tinha esse exército na fronteira. E o contingente de guerreiros que foi enfrentar esse exército nasceu na minha região lá, que pertencia ao Piauí na época, mas uma parte do Ceará também, ali pegando desde Itauá, juntando com o piauiense e os maranhenses. E esse exército foi feito de roceiros, vaqueiros, quilombolas, essa turma que foi lá e enfrentou o exército português. Então, para mim, essa descoberta de que o nome de independência era o resultado de uma conquista que assegurou para o Brasil a Amazônia, porque senão a gente teria perdido a Amazônia naquele momento. E nos livros de histórias, quando você vai ver, é um lorde escocês que assinou um tratado em São Luís e tal. Mas quem fez a batalha, quem ganhou, quem derrotou o exército, foi a turma lá do interior. Então isso me motivou muito mais descobrir essa força e essa capacidade de vencer, de questionar o forte, de questionar o que é fraco, o que é grande, o que é pequeno. Então tudo isso aí me motivou bastante. Bem envolvente, na verdade, né, essa narrativa. E a gente percebe que na ficha, né, catalográfica, ele é um livro, é ficção histórica, que conta a independência do Brasil, independência no Ceará, guerras do Nordeste. E eu pergunto à Albaniza, se a gente fosse assim, classificar de forma bem enfática, esse livro, ele fica em qual galeria? É na galeria da ficção, é na galeria da história? Ele pode se tornar um livro didático? Você com sua experiência, assim, ou ele tramita e transita por todas essas áreas? Como que você vê, Albaniza? Olha, existe um gênero que alguns aceitam e outros não, que se chama romance histórico. Que geralmente o autor faz aquela pesquisa histórica e, ao mesmo tempo, cria personagens que fazem aquela história se tornar mais vívida, para se depender do público que você quer atingir. No caso de jovens, né, para o público que o livro do Flávio vai atingir, quer dizer, quando você fantasia um pouco a história, você torna aquela leitura um pouco mais atraente.
né? Sobretudo hoje, o jovem de hoje, que está com muito, o imaginário muito estimulado por vários manifestações criativas, né? Então, é uma forma de você trazer aquela realidade, a sua realidade para aquele local, né? Mas de alguma forma fantasiosa. Então, o romance histórico, que nós temos uma autora que, inclusive, escreveu para a gente também no Armazém da Cultura, que foi O Peso da Luz, que é o Einstein Sobral, né? Então, ela criou um personagem que, na realidade, era um personagem que ela conhecia, que era primo dela, que ficava sonhando com algumas coisas, e colocou no livro e tornou a história mais atraente ainda, entendeu? Então, eu acho que essa liberdade que você dá ao autor é uma liberdade criativa, literária, que você dá mais margem para o autor ser criativo e ter uma escrita mais atraente. Mas, obviamente, que tem que haver o talento, né? Então, o mérito, eu acho, do romance histórico é essa busca de pesquisa séria que é feita para pegar os dados que são realmente importantes, né, para o decorrer daquela história, mas você também dá uma margem para a fantasia. Eu acho um gênero perfeito para você conquistar leitores, sobretudo jovens, adultos. E nós chamamos aquela literatura do jovem adulto, que tanto é lido por o jovem, mas também é lido pelo adulto. Então, eu acho que é um gênero que nem todos aceitam, mas a tendência é aceitar cada vez mais, porque cada vez mais os autores estão buscando esse gênero para resgatar um pouco da história e, ao mesmo tempo, não se limitar no poder da criatividade, né? Então, é isso. A gente percebe, realmente, pelo que você reforça, né, que é uma leitura lúdica, né? Uma coisa é você ler o fato histórico, a história pela história, que é interessante também, do ponto de vista da informação, né, da questão do pertencimento, de você se enxergar dentro da circunstância, dentro do tempo histórico, mas você lê a história de forma lúdica, como o Flávio faz, é bem interessante realmente, né? Eu lembrava, quando fazia a leitura do livro que ele me mandou, para fazer a leitura, que eu, assim, viajei realmente, né, nessa aventura de romance histórico, de uma expressão que uma doutora pesquisadora usou para falar dos espaços, né, ficcionados, né, aqueles espaços que existem, mas que eles recebem um banho de ficção e se tornam encantados. Ela chamou de geografia inventada os lugares que um outro autor, né, que é Lomar Figueira Melo, baiano de Vitória da Conquista, ele faz isso com os lugares que permeiam a sua obra, e ela usou a expressão geografia inventada. No caso de Flávio Paiva, ele faz isso, mas tem um compromisso, claro, com a historicidade, né, fiel à história, às datas. Ele traz à narrativa nomes de historiadores, ensaístas, pesquisadores, para dar esse respaldo, né, de informação real, mas ele também ficciona, né, os lugares e faz isso de forma belíssima. E me chamou a atenção que a forma que leva a narrativa para o mundo encantado, né, é justamente quando o personagem sem nome se reúne ou ele se encontra à sombra de um pé de Oiticica, né, Flávio? Toda vez que ele chega à sombra, ele meio que entra em transe, né, ele realmente ele cai no mundo dos sonhos, enxerga ali aqueles historiadores todos, né, falando dos fatos bélicos, das lutas, dos anônimos e esses todos que pegaram nas armas bélicas em prol da independência. Mas eu gostaria de perguntar a Flávio por que a sombra de um pé de Oiticica, por que essa árvore foi escolhida, esse lugar foi escolhido, essa geografia inventada, escolhida para ser o lugar do lúdico, do poético, da lírica? A Oiticica é uma árvore de grande importância para nós. Hoje ela caiu porque, economicamente, o óleo de Oiticica já não é mais tão importante no mercado. Mas a árvore, ela é uma espécie de juazeiro, vamos dizer assim. Ela tem uma sombra fresca, é monumental, fica verde o ano inteiro.
E uma coisa que foi muito importante para a escolha dessa árvore é porque ela está presente. Primeiro, ela é originariamente nordestina. Segundo, ela está presente em toda a região onde a história acontece. Ela está presente no Ceará, no Piauí e no Maranhão. Ela vai até... Porque essa parte da nossa região, os biomas, são muito diferentes. O Piauí é um estado que tem 3, 4 biomas. Daquela tripinha de estado ali, tem 3, 4 biomas. Então, você sai do semiárido até a Mata dos Cocais, no Maranhão, você tem presença de oiticica. E a sombra da oiticica, que é uma sombra fresca, que quem está vivendo o calorzão do sertão, quando encontra uma sombra fresca, sabe o que é isso? Você pegar aquele ventinho fresco no meio do calor, do sol escaldante, é uma espécie de ágora. Uma espécie de ágora atemporal. Porque ali, o tocador de pife, que depois, no processo, ele se torna um soldado, né? Ele tem isso que você falou, essa visão do passado e do futuro, porque ele se encontra ali embaixo, naquela árvore, com todos os historiadores, com todos os pensadores que conseguiram enxergar que a história do Brasil é muito maior do que o que está na história oficial e é muito mais importante do ponto de vista local. Então, essa relação que se dá no espaço da sombra da oiticica, ela tem essa simbologia de colocar os marginalizados da história como protagonistas. Esse herói não tem nome porque ele é o nome de todos, ele representa todas as pessoas que fazem e transformam o país, mas que não necessariamente são percebidas ou recebem homenagens por isso. E você coloca muito bem isso na narrativa, quando diz que o protagonista sem nome, né, como você acabou de dizer, em respeito a esses heróis anônimos, né, dessas batalhas narradas. Então, assim, colocar um nome, batizar esse personagem com o nome, seria meio que ferir, né, a identidade desses todos, né, que você quis realmente reverenciar na sua narrativa. Mas a gente vai falar agora, Flávio, de música, né? Você é um autor, trabalha no âmbito das artes, né, da literatura, mas você tem um trabalho muito forte com a música. Ao longo da narrativa, você evoca por várias vezes essa questão da musicalidade. Tem o personagem, né, que você coloca sem nome, ele tem um pife, o alecrim, né, que tem uma corneta, que é uma simbologia muito, a corneta como uma simbologia muito forte do chamado para a guerra, né? Mas aí você convidou, né, para este trabalho o Edivaldo Santana, que abriu a nossa reunião aqui cantando um trecho da trilha sonora oficial do livro. Edivaldo, você foi convidado pelo Flávio, né, para trabalhar essa trilha sonora, e não é o primeiro trabalho que vocês fazem juntos, né? Como que você vê esse casamento, assim, a música com a literatura e o trabalho propriamente dito desse livro, né? Esta obra em especial, O Toque de Avançar? Eu acho o seguinte, eu conheço o Flávio já há alguns anos, né? Já fizemos outras parcerias, o Elevador, a canção, a oração que a vovó bordou, a gente tem outras canções. Já tem um respeito pelo trabalho dele muito grande desde lá atrás. Além de ser amigo, de a gente se ver pouco, porque eu fico aqui, ele fica lá, mas ele viaja muito e tal, mas é amigo. E amigo a gente reconhece, né? Amigo não precisa ver todo dia. Então, tenho um respeito muito grande pelo que ele faz já há algum tempo. E com relação a esse trabalho, tem uma ligação assim, ele me mandou um dia uma mensagem dizendo assim, estou escrevendo um negócio que é sobre uma história que tem lá que acontece entre o Piauí, o Maranhão, o Ceará, que eu acho que que tem a ver com as suas histórias, que ele conhece minhas canções, conhece minhas músicas, algumas ideias que eu escrevo e tal, que eu canto. E eu falei, então, poxa, então legal, eu me interessei de cara pela ideia, porque ele disse que essa história que ele contou no começo foi muito interessante, ser uma coisa inédita, não está dentro dos padrões oficiais, do currículo oficial das escolas e tal. Eu me encantei já com essa história maravilhosa que ele já havia me mandado a ideia. Aí ele disse para ele, não, pode mandar que eu vou tentar aqui, nós estamos na pandemia, né? Mas aí eu falei,
talvez seja até melhor para poder pensar e trabalhar e tal. E eu lembro que eu estava no interior, e aí ele me mandou a letra, né, acho que pelo WhatsApp, ou algum desses negócios que eu não sei, ou no e-mail, não sei, foi uma dessas coisas. Eu peguei a letra, peguei o violão e comecei a cantar em cima da canção, e comecei a cantar e tal. E eu sou meio um cara assim que... Eu sou muito crítico de mim mesmo, né? Das coisas que... Ainda mais numa parceria. Quando a letra chegou, me interessei, claro, pela letra, pela forma como ele colocou, porque resumir um pouco dessa história toda de um livro num trecho de letra não é fácil. Mas eu gostei da letra. Eu falei, essa letra é interessante e tal. Eu acho que dá trabalho, porque é diferente de você fazer um refrão aqui, você tem que criar uma música para uma história, né? Esse não é o primeiro trabalho, né, que vocês fazem juntos, tem outros, né, por conta dessa afinidade, dessa liga aí que vocês têm, que, pelo que eu vejo, o que une é essa coisa do Nordeste, né, que grita aí. E eu fiquei curiosa sobre um trabalho que vocês fizeram em parceria, também com o livro, né, de Flávio Paiva, A Casa do Meu Melhor Amigo, que é uma canção de ninar. Uma canção de ninar. Eu fiquei curiosa, já que você está com violão aí, né, faz aí pra gente uns versos. Essa faz tempo que eu não canto, mas eu posso tentar. Posso tentar. Quem sabe faz ao vivo. Não, eu faço ao vivo, não tem problema, que às vezes eu só tenho que... O Flávio pode falar um pouco dessa canção enquanto eu vou procurar a letra aqui, pode ser? Deixa eu lembrar aqui. Essa parceria aí. Pode ser, Flávio? Meu menino lindo. Meu menino lindo. Você mudou a harmonia. Meu menino lindo. Trago essa canção que a vovó bordou. Foi de coração que ela bordou. Só pra você. Coisa linda, né? As cantigas de ninar nos remetem às cantigas medievais. Tem lá... Isso é lindo, né? Isso é uma canção maravilhosa. Lembrei-me também Zeca Afonso, né? Lá em Portugal, tem umas cantigas também de ninar, e realmente é uma produção belíssima. Parabéns, Edivaldo, parabéns, Flávio, também, por essa produção musical. Mas vamos falar agora de arte pictórica. Não é artista plástico, né? Hoje tem outro nome, parece que é artista das artes visuais, né? Elomar, que é um músico que a gente trabalha, ele fala que esse negócio de artista de plástico, não. É pintor, né? Pintor. Então, a gente vai falar agora com o nosso pintor, né? Que é o Valber Benevides. Valber, ele é que assina as ilustrações, né, do livro de Flávio, de forma belíssima. Ele utiliza a técnica acrílica, aquarelada e também nanquim sobre tela. Não é o primeiro trabalho que vocês fazem juntos, né, Valber? Mas conta pra gente aí, o livro está lindíssimo, de uma paleta, né, de cores, assim, belíssima. Apenas entreguei as telas, que na verdade foi um desafio. Geralmente quando se fala em aquarela, se pensa em papel, né? Mas aí o Flávio pensou numa coisa maior, de aproveitar essas ilustrações e... Não sei se eu posso falar isso aí, né, Flávio? Pode contar. Posso, né? Pode. De registrar isso aí em forma de uma amostra permanente, que seria lá na própria Independência, pegar essas aquarelas em telas que são mais resistentes, né, ao tempo, às intempéries e tal, né? E fazer uma amostra de visita, tipo um museu, né? Mais ou menos um museu. A visitação pública do pessoal de Independência, dos jovens e tal, essa coisa toda. E a ideia surgiu disso aí. Eu topei esse desafio, fazer em tela, que é uma acrílica, né? E quanto a essa coisa das artes visuais, do artista visual, é isso mesmo. Coisa mudou, se adequou mais, né? Porque a gente faz, não é só mais em tela, não é mais só em papel. Qualquer trabalho que tenha uma manifestação em qualquer superfície, né? Então ela tem mais essa abrangência, por isso que tornou essa coisa de artista visual, né? Talvez seja mais completo, né? Mas eu também faço, eu sou caricaturista, eu sou pintor,
né? Sim. Esse aqui é um trabalho, não sei se dá para ver direitinho, que é produzido, vou até tirá-lo aqui um pouco, foi produzido nessa época de pandemia, que é um palhaço, tá certo, triste, e caindo um monte de Covides, tá certo? E ele tá triste. Aí pergunta-se, o nome do título do quadro é o seguinte: hoje tem espetáculo? Tem não, sim, senhor. Chega a ser um pouco trágico, né? Essa coisa, trágico, uma nota trágica. É uma nota trágica. Ele não conseguiu disfarçar, né, o palhaço. Ele realmente tá triste. Mas, Valber, você tem em parceria com Flávio a ilustração, além dessa ilustração, né, o Toque de Avançar, você ilustrou também o livro de ficção histórica, o infantil, Fortaleza de Dunas Andantes, a Cidade Banhada de Sol, né, que foi editada pela Cortez. Ilustrou também Titico Achou um Anzol, que também é um livro infantil. E tem um trabalho que vocês fizeram juntos, que é bem curioso, né? Hoje parece que meio fora de moda, mas que é muito rico, que é a parceria com o Paiva, na década de 80, acho que já falamos disso em algum momento aqui, quando vocês trabalharam juntos no segundo caderno, né, hoje Vida e Arte, do jornal O Povo. Vocês fizeram, inclusive, a tirinha diária de quadrinhos, intitulada Naftalinas, né? Conta pra gente dessa experiência, como é que era essa dupla de criação aí na época das naftalinas? As naftalinas marcou, né, essa coisa do quadrinho, né? E, se eu não me engane, Flávio, era baseado, a gente pegou os personagens do meio político, da política, né? E caricaturou, usou os personagens de quadrinhos conhecidos, né? Os super-heróis, todo tipo, fez uma fusão, né? E realmente ficou muito legal. Então, são vários. Eu acho que o Flávio aí pode falar mais. Tem uma charge, tem uma dessas, Valber, que a gente fez, que era o sobrinho dos capitães. Dos capitães. Que era o Zé Sarney, como se fosse o tio, dando uma surra nos dois garotos, que estavam com a plaquinha de direito de greve, naquela época da discussão do Sarney, né? No governo Sarney. Pronto, eu acho que até era isso aí eu até coloquei em salão de humor, que nesse tempo, muito salão de humor e tal. Se eu não me engano, eu coloquei essa charge, que na verdade ela era uma charge bem simplificada, era uma tirinha muito simplificada, né? Às vezes se resumia só um quadrinho, né? A produção das naftalinas, ela foi mais intensa numa época que a gente morou juntos. Nós dividimos uma casa lá no Papicu. O Valber tinha um ateliê, eu tinha meu escritório lá dentro. E casa muito a grande, Herbene, que é a mulher do Valber, trabalhava no jornal, dando expediente, indo para a redação. Então, toda noite a gente fazia a tira para ela levar para o dia seguinte. Então, saía muito fresquinho. Nesse tempo, ela era o fax, né? Você tinha que levar o papel, né, desenhado. Pronto. Não podia mandar, não tinha por que mandar. Então, a Herbene fazia a função de WhatsApp. Aproveitando esses comentários de vocês, né, sobre as tirinhas, as charges, eu queria ver com a Albaniza, como que está essa questão, Albaniza, esse consumo, né, a demanda por produções como esta, o mercado editorial tem sofrido com essa invasão de alternativas, possibilidades de comunicação nessa era tecnológica avançada. A gente sabe que é desafiador, né, conduzir uma editora, né, do ponto de vista mercadológico, no tempo que tem sido muito difícil publicar, até por conta das preferências, as pessoas são muito pragmáticas, não querem gastar tempo com leitura. Como que é isso, trabalhar neste cenário adverso e desafiador? Eu estou vendo todos vocês falando, né, um escritor, um artista visual, um músico, eu falei, quanto talento, né? Quanto talento, e que a gente, como publicador, a vontade é de publicar muito mais do que a gente publica, entendeu? Porque a gente sabe da importância disso, do registro, né? Do registro
da criação dessas pessoas talentosas. Então, para mim, é uma coisa meio angustiante, entendeu? Porque eu gostaria de fazer muito mais do que a gente faz em termos de publicação. Agora, é verdade que agora está difícil, a pandemia agravou muito a história das livrarias, né? Nós temos 2 redes de livrarias aí, uma em falência e outra em negociação aí, quer dizer, então, é complicado, porque é importante a gente manter a cadeia do livro, sabe? E aí você vê que essas livrarias de rua, essas livrarias que você tem aquele prazer de entrar na livraria, você está sumindo porque não tem como se sustentar, né? E, então, assim, a gente tem como cadeia do livro, a gente tem que se fortalecer uns aos outros. Eu faço partes em grupos que um estimula o outro, entendeu? Vamos continuar, vamos trabalhar juntos, vamos dar um apoio para essas livrarias de rua, vamos persistir na publicação do livro impresso, mas não vamos desprezar as outras plataformas, entendeu? Porque, por exemplo, eu conheço uma leitora que ela me diz, primeiro eu leio o e-book e depois, se eu gosto muito, eu compro o impresso. Entendeu? Por quê? Porque o impresso é aquela coisa mais, né, que fica, que você pega, manuseia. Então, eu acho que os espaços, essas diversas plataformas, elas têm que ser aproveitadas, né? Eu não tenho medo, não tenho medo de que uma coisa é a mesma coisa que na época quando apareceu a televisão e acabar com o rádio, nada disso, não. Eles vão continuar vivendo cada uma na sua especificidade, né? E um complementando o outro. Agora, o momento é um momento muito difícil, né? Sobretudo por causa dessa epidemia, mas, por outro lado, houve um aumento de leitura muito de livros digitais, esse mercado cresceu muito. Então, a tendência das editoras é caminhar por esse lado também do e-book, né? Que nós na nossa editora, a gente já trabalha com e-book, distribui nas principais redes. Agora, o que não se pode perder é a função do editor. Qual é a função do editor? É trazer à tona a criação de tantas pessoas maravilhosas que tem, com produções engavetadas, entendeu? É uma coisa que você não dá conta. Tanto que nós somos muitos amigos dos editores, nós temos uma liga, que chama Liga Brasileira de Editores Independentes, que nós somos pequenos, né? A minha é uma pequena empresa, mas a gente está junto para poder sobreviver juntos, entendeu? Em termos de demandas, de pleitos junto ao Ministério da Educação, por exemplo, ao Ministério da Cultura. Veio agora essa Lei Aldir Blanc justamente para amparar um pouco as pessoas, sobretudo os artistas que ficaram sem trabalho, né? Você imagina o que é você montar uma peça de teatro e quantas pessoas tem por trás daquilo. E se você não vai poder mais fazer isso, porque você não vai ter o público presencial, como é que vai ser? Né? Então, o que nos fortalece é digamos assim, essa união, essa complementaridade, que nós somos iguais nesse sentido, de preocupação em manter os negócios editoriais, e, ao mesmo tempo, arranjar brechas de sobrevivência. Aproveitar, Albaniza, sua fala e ver com o próprio Flávio, né? Qual o lugar do autor neste cenário? O que lhe motiva a continuar produzindo, a publicar, né? Também ainda a publicação impressa, o que lhe instiga, mesmo com esse cenário todo que a Albaniza discorreu também? Rossane, eu sou um autor assim, meio fora da curva, porque eu não me considero um autor profissional. Todos esses meus trabalhos, apesar de serem tratados profissionalmente, eles estão dentro da minha vida comunitária. Tudo que eu escrevo é por uma motivação que vem antes do livro, e que eu transformo em livro como uma forma de fazer chegar às outras pessoas. Eu converso muito aqui em casa com meus filhos, com a Andréa, sobre isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, puxa vida, você poderia fazer uma coisa assim que o mercado está pedindo, você podia seguir uma tendência, que essa tendência é o que vende mais. Aí eu disse, bom, existem formas diferentes de querer, né? O meu querer não é um querer de conquistar, vender milhões de livros de um livro que eu não quis escrever.
Então, eu tenho o compromisso de escrever o que me sensibiliza, o que me toca, o que me move. E acho que quando a gente sempre faz isso, você encontra outras pessoas que estão interessadas nisso também. E nós precisamos fazer, né? Porque se todo mundo entra na onda de escrever best-sellers, de escrever coisas muito arrumadinhas do jeito que são as tendências, você não tem a contra-tendência. Nós não vamos contribuir para mudar as coisas. Nós vamos apenas ser seguidores. Eu não nasci para ser seguidor. Não faz parte da minha gênese. Lá em Independência, ou você dá um jeito de resolver as coisas, ou você some do mapa. Então, vamos resolver as coisas. Então, eu escrevo por essa vontade de compartilhar. Então, isso está inadequado dentro do ponto de vista de marketing. Tá certo? O marketing ele vai pesquisar o que as pessoas estão querendo ler para você produzir um livro que vai ter aquela aceitação. Eu não penso nisso. Eu faço o livro por essa motivação original, pelo que me move, e graças a Deus tem editoras como a Urbanizo, do Armazém da Cultura, como a Cortez, aí em São Paulo, com o Cortez, a Miriam, que tem, ao longo dos anos, editado meus trabalhos, e todos eles, se você observar, não tem nenhum que você nota, está na cara do trabalho que foi pensado de lá para cá. São coisas que eu quero compartilhar. Então, eu acho que o autor, você perguntou, o que o autor faz? Eu não posso falar por quem trabalha o livro como uma busca de se projetar na carreira. Eu não tenho carreira, tá certo? Eu não tenho carreira, eu não tenho nada. Tá certo? Agora, eu tenho uma coisa que para mim é muito forte. É a vontade de fazer esse compartilhamento das descobertas. O livro é um candidato para estar também nas galerias e das bibliotecas? Sim, eu acho que sim. Agora, a diferença é que o Flávio não é um livro didático, ele é um paradidático. Ele é um complementar à história, digamos. Você tem um livro didático que fala sobre a história do Ceará, por exemplo, mas você pode, paralelo à leitura do livro didático, daqueles conteúdos mais obrigatórios do currículo, ele pode ter algo afim, mas de uma forma literária. Uma vez teve um francês aqui dando uma consultoria para a Assembleia Legislativa, por que o francês lê mais do que o brasileiro, por exemplo? Ele disse assim, porque eles leem na escola literatura. Eles não leem o livro por obrigação livro didático, eles leem mais literatura do que o livro didático. Então, aquilo abre o universo da criança para amar a leitura, saber que aquilo está enriquecendo. Se você for naquela leitura do A mais B mais C, que data aconteceu isso, como aconteceu, quem foi, aquela coisa do cultismo a personagens, aí você não consegue cativar ninguém. Entende? Então, como você falou no início, cante o local para ser universal, né? Porque é por aí que tem que caminhar. E eu até sugeri ao Flávio que, assim como ele resgatou uma história de um tempo histórico, de um momento histórico super importante, que outros momentos históricos no Nordeste, que não são retratados na literatura, ensinam livros didáticos, que sirva de inspiração para novas produções. E eu queria perguntar para o nosso artista visual, para o nosso pintor, né? Tem cenas belíssimas que ele retrata de uma forma muito real, né? Chega assim, chocar quando você, né, gera um impacto. Quando você buscou, né, ilustrar essas cenas e tudo isso que Paiva narra, né, dentro dessa sua obra, e tem, por exemplo, uma cena que eu achei belíssima, que é muito clássica no Nordeste, no sertão, que é a coisa da excelência, né, um ritual de morte. Como que você, para chegar a essa fidelidade, né, levar para a tela, levar para a aquarela, levar para o papel, enfim. O que te inspirou para ilustrar o livro de Paiva, este livro? Na verdade, é um processo muito interessante. Por exemplo, quando eu atualmente estou pintando muito, né? É um trabalho
esse trabalho de aquarela eu sempre fiz, né? Mas passou uma época agora desativado, vamos dizer assim. E fazendo também caricatura. Mas quando entra no universo de algo de ilustração que não é caricatura, eu tenho que criar todo um clima, eu tenho que esquecer o que é caricatura, o que é pintura normal e entrar na coisa da aquarela mesmo, para não ficar uma coisa misturada. De repente você está fazendo a aquarela, sai um pouco caricatural, né? Tanto que eu comecei nessa tela aqui, olha, até peguei aqui, foi um ensaio que eu fiz brincando, para eu incorporar a ideia que o Flávio conversou comigo e tal, né? E o desafio era fazer realmente a aquarela em tela, que é uma coisa mais ou menos quase que inédita, né? Sair do papel e ir para a tela. O que eu fiz foi esse levantamento icônico, né? Uma iconografia, porque como era uma coisa histórica, o Valber não tinha a obrigação de conhecer uma coisa que eu vi lá no interior na nossa viagem. Então, alguns elementos a gente foi conversando e não é bem isso, não, a roupa não é assim, né? Então, e ele pesquisando lá e eu pesquisando cá. Então tem uma troca de ideias e isso é muito intenso, né, Valber? O projeto era fazer colorido mesmo, porque para realçar a dramaticidade e tal, né? Mas teve uma só que ela foi falada aqui, que foi a do enterro, né? A cena do enterro. Aí onde ela dá um rompimento total com a cor, né? Ela é meio cordel, é preto e branco. Então eu gosto de trabalhar com pessoas que você pode dizer que não gostou, que não é aquilo, né? Então, o fato da gente ter feito muitas coisas juntos permite essa sinceridade fraterna e permite o outro pegue rápido o que você está pensando, né? E que também, na hora que ele contrapropõe, você também entenda o que ele está querendo fazer. Então, essa troca foi maravilhosa e foi salutar, foi muito legal. O resultado do trabalho incrível aí, mais o trabalho, Valber. A gente sabe que existem vários conceitos, né, sobre lugar. O que é o lugar, o locus, a geografia, né? Bakhtin discute na sua teoria dialógica e chama de cronotopo, né, e leva uma interpretação bem ampla sobre a importância do lugar, né, do ponto de vista que se a gente leva o lugar para uma leitura metafórica e ela ganha uma janela enorme, né, a partir do que o lugar pode significar, para além desse significado primeiro, né, do que é um lugar. E tem um trecho, Flávio, do livro que eu achei interessante, que está na página 29, quando você fala a desinformação sobre os elementos constituidores do espírito de um lugar faz com que não se compreenda os porquês das suas atitudes e dos seus atos. A desinformação sobre os elementos constituidores do espírito de um lugar faz com que não se compreenda os porquês das suas atitudes e dos seus atos. Explica para a gente aí o que é, como é que a gente enxerga o espírito de um lugar. Abre seu microfone, Flávio. O microfone está fechado. Lá, Flávio. Desculpa. A bem da verdade, o meu foco principal foi no nome do lugar e não na biografia do lugar. É a biografia do nome, né? Por quê? Porque o nome, ele é uma mensagem e também uma expectativa de destino. Porque cada lugar que a gente encontrar, as pessoas que deram o nome àquilo ali, existe um conjunto enorme de razões e não necessariamente são percebidas por quem está lá. Mas quando você está dentro de uma paisagem que você conhece as árvores, e você está dentro de uma paisagem que você conhece por onde passa o vento, como é que ele balança as folhas, você se sente muito mais refrescante. O ambiente passa a ser muito mais refrescante para você. Assim também é a compreensão da vida e do espaço social. Então, essa ideia do nome do lugar como uma mensagem, eu diria assim, se a juventude de Independência, ou as pessoas que gostam de história, perceberem que Independência não é só um lugar, alguém
um dia pensou em colocar aquilo ali e que isso foi muito difícil, porque Rossani, Edivaldo, Albaniza, Valber, as pessoas que retornaram depois do cerco a Caxias, que foi conquistada mesmo a vitória e tal, alguns ficaram lá morando no Morro do Alecrim, que se chamava Morro da Taboca ainda, depois que passou a ser no Morro do Alecrim. Outros se uniram ao Negro Cosme. O Negro Cosme era aqui de Sobral, aqui no Ceará, e ele foi vamos dizer assim, o construtor do maior quilombo que existiu no Maranhão. Então, a balaiada, que é um fato realmente que está na nossa história, mas também não é contado do jeito que deveria, uma parte dessa turma, dessa região que foi para essa luta, ficou lá no Morro do Alecrim, se juntou ao Morro Cosmo para montar esse maior quilombo. E imagine que no começo do século XIX, a população do Maranhão era quase toda de negros. Mas tinha aqueles portugueses que mandavam no Estado como um todo, como ainda hoje, de certa forma, ainda continua. Por isso que essa coisa da independência é um capítulo que não está concluído, né? Nós temos ainda muito para fazer. Por isso o toque de avançar. Os que voltaram para a região que é independência hoje, que na época ainda pertencia ao Piauí, porque essa permuta com o Piauí, ela foi feita só em 1880, né? Mas nós estamos falando aí de 1823. Os que voltaram tão empolgados com essa possibilidade de ter um país realmente livre, que depois se configurou como não verdade, né? Eles quiseram colocar o nome de independência num lugar que se chamava Pelo Sinal. Para você ter uma ideia, as duas cidades vizinhas à independência, Crateús, hoje Itauá, elas, pelo mesmo motivo, passaram a ser chamadas uma Príncipe Imperial e a outra São João do Príncipe. Então, os que quiseram colocar independência entre essas duas cidades não tiveram aprovação política. Então, eles levaram mais de 3 décadas para conseguir que o nome Independência passasse a ser o nome do lugar. Quando foi, eu acho que em 1857, a guerra foi em 1823. Em 1857 foi que a Independência conseguiu ter como nome de município Independência. Só que isso não era aceito, porque é isso que eu estou falando, é uma mensagem, é uma ideia de liberdade que não interessa aos coronéis do sertão, que não interessa a estrutura de latifúndio, que não interessa a forma como o poder está estabelecido no interior, nos fundões do Brasil, né? No sertão e no Brasil profundo. Então, essas pessoas insistiram em ser independência. Então, por várias vezes, o município perdeu a autonomia administrativa. Para ser independência não era para ser, então voltava para ser anexada ao outro. A emancipação real de independência veio acontecer, sabe quando? Em 1933. 4 de dezembro de 1933. Quer dizer, mais de 100 anos depois da luta, da Batalha do Genipapo e do cerco a Caxias, foi que Independência realmente passou a ser um município emancipado com a administração própria. Então, essas coisas são importantes porque elas mostram para a gente que quando você trabalha uma ideia que está contra o sistema estabelecido, você tem mais dificuldade. Mas você não pode desistir aí. Então, para mim, eu acho uma contribuição que esse livro pode dar ao debate, principalmente dos meus conterrâneos, mas que serve para qualquer outro, porque todos os lugares têm essas histórias, é assim, nós precisamos conquistar aquela independência que nossos antepassados criaram o marco, mas que nós não chegamos lá ainda. E nós não chegamos porque tantos anos depois, nós ainda somos dominados por um modelo mental de colonizados. Nós ainda não conseguimos
não conseguimos enxergar o que nós realmente somos e o que nós realmente queremos. Então, nós ficamos sempre querendo o que os outros dizem que a gente deve querer. Então, assim, são muitas janelas que esse livro traz, né? Eu divaguei aqui um pouco, mas o sentido é isso. O toque de avançar é porque nós precisamos continuar honrando o que aquelas pessoas, pelos motivos do momento, se uniram por uma ideia de liberdade que deu com os burros na água, como se chama lá no interior. Quer dizer, você venceu, o Brasil ficou aparentemente um país independente, mas não houve a liberdade, não houve principalmente a liberdade econômica, a liberdade política, e as coisas continuam como estão. Então, essa é uma bandeira que precisa ser continuada, né? Então, esse livro traz essa centelha, e quando você coloca de uma forma agradável, leve, para o jovem, ele é que tem que descobrir nele essa indignação, né? Quer dizer, porque a indignação existe, mas se você não tem, às vezes você tem dificuldade de perceber quando você está abafado dentro de um sistema que fica te mandando olhar para outras coisas, se olhar o tempo todo, né? Quer dizer, sempre as coisas pré-digeridas, e não aquilo que você tem que plantar, colher para poder comer, para poder compartilhar com os outros. Então, essa é a grande, eu acho, a grande contribuição que esse livro poderá dar no debate com a juventude. Descortina, né, todo o bioma, né, que envolve essa região, Ceará, Piauí, Maranhão. Você discorre sobre a vegetação em páginas belíssimas, fala da fauna, da flora, que é também importante, né, esse reconhecimento e essa noção de pertença cultural a partir dessas riquezas naturais. Você evoca a música o tempo inteiro, né, o aboio do vaqueiro, né, a cantata tangerina, que é como você chama, a trilha musical, né, junto com o Edivaldo, e é realmente assim um banquete, né, um banquete cultural a partir da história, sim, Fábio. Quando eu era criança, e lá no sertão onde eu nasci, a música não era uma coisa de artista, tá certo? A música é um complemento da arte de viver. O meu avô, pai da minha mãe, ele tocava violão e era um comerciante. Ele tinha uma pequena, chamava de bodega, né? A bodega de secos e molhados na Praça do Mercado. Mas, quando ele chegava em casa, ele tocava violão na calçada, com todo mundo. Então, o outro é vaqueiro, e quando ele chega, passa o dia trabalhando como vaqueiro, ele conta histórias, ele toca viola, né? O agricultor. Então, a música, ela está na minha vida como uma coisa cultural intrínseca, né? Eu, assim, nunca quis e nem trabalhei dentro dessa ideia de ser um artista dentro do padrão que a indústria desenhou que deve ser os artistas, né? Você vê as pessoas dos reisados, da cultura popular como um todo, o cara é trabalhador, o cara passa o dia daquela labuta, matando o leão todo dia, mas ele tem uma necessidade que é transcendental, que é sagrada, né, de se expressar através da poesia, de se expressar através dos sons, né? Então, eu tenho essa sintonia toda vez que eu estou escrevendo, e às vezes até o texto para o jornal, ele vem uma coisa da música junto com aquelas palavras, com aquela ideia, né? O Edivaldo, assim, eu queria até... Porque quando o Edivaldo lançou o álbum Jataí, eu sempre escutei as coisas dele, porque é um cara que eu admiro e que gosto muito. Mas quando ele lançou o Jataí, que eu fui escutar, eu encontrei ali elementos dessa sensibilidade do ancestral nordestino que está lá dentro dele, que é muito forte. A música que ele fez, a própria música Jataí, não sei o que você podia mostrar aí, Edivaldo, ou a Jataí, ou aquela que você fez para sua avó, aquela música é linda, cara, da fotografia, Maria dos Anjos e tal.
Então, essas recordações, elas não necessariamente são nostálgicas. Elas são a gente carregando aqueles que nos trouxeram até aqui, que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Eu estou gostando tanto desse vamos, estou aprendendo tanto com essa conversa aqui, que aí você falou do Oiticica, né? Lembrei do Oiticica, o Oiticica do tropicalismo, de Hélio Oiticica. Oiti, né? Aprendendo muito aqui. Achei demais essa. Eu não vejo a hora de pegar esse livro na mão, que é esse trabalho de desenho, de ilustração. Eu acho que nós estamos vivendo um momento bacana. Vamos aproveitar que daqui a pouco já era. E eu vou cantar para vocês a música que eu fiz para minha avó, a Eva. Porque a situação estava muito difícil em São Paulo. Meu pai resolveu levar a gente para o Piauí de volta. Meu pai e minha mãe se cruzaram em São Paulo, casaram-se e arrumaram um monte de filho. E tem um monte de filho. Eu sou o mais velho de 8 irmãos. E quando a gente era pequenininho, eles resolveram, a situação estava muito difícil, ditadura militar, um monte de confusão, ele resolveu voltar para o Piauí. As pessoas, quer dizer, eu não sabia, mas sei que é um negócio terrível, né? É muito difícil, é doloroso você não ter água. Ter água é um negócio terrível. E aí, quando era moleque, a gente foi para lá. E aí fomos nesse tempo. E eu lembro da minha avó, dessa avó que eu vou falar na canção. Ela cuidando de todo mundo, porque só tinha isso. Ela tinha que fazer uma comida para todo mundo. Ela tinha que fazer. Era o que acontecia ali, não tinha outra alternativa. E aí, eu tinha que fazer isso de uma coisa bacana. Só que estava na mente, não rolava, não acontecia. Acontece uma hora, aí você lembra lá. Aí eu disse assim. Não vou falar de trabalho, nem vou dizer de doença, não vou falar de cascalho, para não atrair violência. Vou procurar uma para fazer o que gosto, cultivar sua amizade, sem precisar de negócio. Cultivar sua amizade, sem precisar de negócios. Eu tenho uma foto guardada da avó que fazia comida pra mim, pros manos, pra toda a família, baião com pequeno. Ela que fez a cabana, que arrumou a cama pra gente dormir. Eva Maria dos Anjos, cabocla do Rio. A gente está chegando ao final, né, do nosso bate-papo. Eu quero já agradecer o convite de estar junto com vocês. Vai ser histórico, marcou a minha vida, conhecer cada um. E a gente vai dar assim, um espaço para que todo mundo faça a sua saudação, né? Agradecimentos, que fique à vontade. Aí uns 60 segundinhos para a gente poder se despedir. E daqui a pouco vamos assistir o clipe, né? O clipe aí da música trilha do livro, que vai ficar assim, belíssimo. Vamos começar então com a Aldenisa. Quer começar? Antes de mais nada, eu quero agradecer as suas perguntas, que enriqueceram tanto também, deram uma lógica à nossa conversa. Agradecer a todos os participantes aqui, porque realmente, como o senhor aprendeu, eu aprendi muito com tudo. E me encantei, né? Eu vivo de encantamento, eu não sei viver da vida sem me encantar. Então, eu me encantei com todos vocês. Então, eu estou muito feliz de fazer parte dessa história. Muito feliz mesmo. E, com certeza, nós vamos depois falar do sucesso que vai ser o nosso lançamento em conjunto. Muito obrigada. Obrigada, Valber, também muito encantada de te ver novamente. Esse artista tão múltiplo, né? Que como me encantou as tuas ilustrações ali, sabe? É um convite para a leitura do livro. Viu? Parabéns aí pelo casamento aí com o Flávio, que foi maravilhoso. E o Flávio, você sempre esse rapaz inspirado, surpreendente, que vai buscar as coisas aonde a gente nunca imagina que vai encontrar algo, né? E ele cheio de riqueza. Então, assim, eu estou muito feliz por vocês, muito feliz de conhecer a sua música mais de perto. Eu vou já atrás dessa música da avó para eu lembrar da minha avó também. Viu? Porque a sua avó é a avó de todos nós, né? Que a gente quer homenagear de alguma forma.
E É o você, épico, Rosana? né? É o canto universal. A avó, todo mundo se encaixou aí nessa avó. E, Rosane, é você, muito prazer, muito obrigada por suas perguntas e por sua inteligência, que de certa forma, deu uma unidade muito bacana aqui à nossa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço estar ao seu lado e conhecer vocês todos, né? Quem vai agora para as considerações finais, vamos conversar com o artista da arte pictórica. Agradecer primeiramente ao Flávio Paiva, né, que teve a coragem de me convidar para fazer a ilustração do livro dele, mais uma vez, né? E dizer que a gente eu entrei de um jeito, estou saindo do outro agora, com muitas informações e aprendizado, né? Obrigado ao Baniza pelos seus elogios, tal, né? E também ao Rosane pela condução das perguntas, foi muito legal. Ao grande músico aí, que eu fiquei encantado também com ele, com as suas histórias, né? Muito legal. Edivaldo, agora considerações finais. Pois é, eu sempre gosto muito de encontrar, estou conhecendo todos, eu conheço o Flávio, né, mas não conhecia vocês e achei que foi bem legal, aprendi muitas conversas, foram muito boas. Como o Val falou ali, a gente aprendeu bastante nas conversas, inclusive com a menina editora aí, que conversou uns negócios muito interessantes. Ela é muito batalhadora, muito parabéns. Com você aí, que conduziu muito bem o assunto. Eu sempre fico feliz com essa possibilidade, né, de estar criando, porque a arte é um alimento muito nutritivo para todos nós. Talvez o alimento melhor que tem no planeta é a arte. Pode ser teatro, dança, pintura, música, literatura. Então, para mim, é uma honra estar sempre presente nessas atividades. É o último. Sei que às vezes não dá para a gente estar junto toda hora, porque o mundo é complicado mesmo, mas a gente está em pensamento, já está muito bom. Acredito que o mundo pode ser melhor quando a gente pensa que pode ser melhor, sim melhor, sem sacanagem, sem picaretagem, com a indignação de muita coisa ruim que acontece. Nós podemos fazer um mundo melhor. E a arte ela é um elemento muito especial disso. Quero parabenizar o Flávio Paiva por mais um livro, por essa história bacana que me encantou. Eu nem vi e estou louco para ver, assim, no sentido, as ilustrações do Valber, o livro em si, estou maluco para ver. O vídeo também não vi, quer dizer, não vi nada ainda, então quero ver, estou super curioso. E pode contar comigo, porque eu sou um cara disposto. E sou motivado. Eu acho que a vida tem que estar motivada o tempo todo. Acho como missão, né? A gente percebe isso em cada um de vocês, e esses artistas todos, inclusive a nossa editora também, que é uma artista, né? Tem todo esse potencial e a gente percebe a percepção estética, né? Que todos têm. Reservamos, né? Claro, ao último momento para as considerações finais para o nosso autor, né? Flávio Paiva. Ele que é o anfitrião, que nos convidou a todos, agora ele vai fazer as considerações finais. Eu estou, assim, super encantado com esse momento, né, porque cada vez que a gente lança um livro, é essa abertura que a gente dá de um pensar, de um querer, compartilhado com outras pessoas. Eu, assim, estou olhando aqui para vocês na tela, né, e pensando, assim, cada uma dessas coisas vão passando na cabeça da gente, né, a Albaniza, de quantos anos a gente tem uma relação, quantos livros editados, desde que ela estava nas edições de Demócrito Rocha, nós editamos já trabalhos lá. Então, é uma pessoa que eu gosto muito, e ela diz que quando eu chego lá na editora com ideias, não sei o quê, é porque ela me motiva também que eu chegue, né? Essa receptividade, né? Os olhos dela sempre estão brilhando, assim, eu gosto muito disso. Albaniza, então eu fico muito feliz em editar com você, e você sabe disso, porque é uma relação assim, muito de editor e de autor, com uma clareza dos quereres, né? Assim, eu acho isso muito bom. Ver aqui o meu velho amigo Valber, que já há um bom tempo a gente não fazia um trabalho juntos, fazendo mais esse, ver aí sua fala, esse seu chapéu aí charmoso. Então, tudo isso eu achei muito bom, senti muito feliz. Edivaldo, desde 97 aí, que a gente fez o Terra do Nunca, né?
São tantas coisas, e escutar você, Edivaldo, tanto tocando como falando, porque isso aqui é um conjunto, são indignações diferentes, e a gente precisa dessa poesia da indignação, né? Desse filosofar, porque isso é uma forma de filosofar, de a gente sair, ir para o campo existencial, né? Pensar a arte, pensar a literatura num plano muito mais divino, né? Muito mais enriquecedor. E, Rossana, assim, amei tudo aí, as perguntas, a forma que você conduziu tudo lá, o debate, as entradas, o momento de cada um, o enriquecimento que você deu com o seu conhecimento que você tem de tudo isso, pelo trabalho que você faz também há tantos anos. Assim, e uma coisa boa, a gente tem aqui Piauí, Ceará e tal, Vitória da Conquista, né? É o Nordeste, assim, a gente mais juntos, né? A gente tem que estar mais juntos também, né? Assim, o Nordeste é um país, um território muito grande, com a cultura de uma riqueza formidável, e a gente acaba... Como é, Edivaldo? É o universo. Pois é, tem um universo com toda uma alegoria, inclusive, né? Tem uma parte realista e uma parte alegórica. É muito fantástico isso. Então, Rossane, eu queria agradecer muito a você, agradecer a todos que participaram, a você aí que está nos ouvindo também, que prestigiou e que vai espalhar esse vídeo aí com seus contatos, vai compartilhar, porque é uma forma também a gente ter essa participação do leitor, né, de quem acredita na história. E para os jovens de Independência, né, que é vamos dizer assim, o personagem principal dessa história toda, a Independência, é o nome de um lugar, né, eu tenho assim, eu espero conseguir que esse livro consiga chamar, convidar para que a gente pense sobre o que está acontecendo com a gente, né? Como há 200 anos atrás, nossos antepassados se mobilizaram para dentro de uma ideia de liberdade, eu acho que a gente precisa voltar a pensar, ter essas ideias, né? O que é a liberdade para nós hoje? Como é que a gente pode ajudar a ir consolidando um processo que aquelas pessoas deram a vida delas, foram para a briga, né? Acreditaram em alguma coisa. E essa alguma coisa, evidentemente, ainda não chegou, mas a gente não pode deixar o movimento parar, né? Então, o Brasil é um país de uma riqueza formidável, mas ainda, de fato, não é um país independente. Então, nós temos que seguir com essa luta, com essa garra, com essa vontade, e a literatura, a música, a pintura, todas as artes, elas são grandes motivadoras. Então, eu espero realmente que, se pelo menos as pessoas passarem a pensar sobre isso, se isso vale a pena, ou descobrir dentro dela qual é a indignação que não está sendo posta, para mim, terá valido a pena todo o esforço. Então, muito obrigado a todos, eu estou super feliz, e Toque de Avançar está na rua, e o destino é a independência. Gente, chegamos então, né, ao nosso final aqui desse bate-papo, e quero dizer de novo que eu me senti honrada, né, com esse convite feito pelo autor, Flávio Paiva. Me senti honrada em ter tido acesso, né, à publicação, né, o livro, uma narrativa encantadora, envolvente. Eu li assim, numa sentada, e é realmente assim, um descortinar daquilo que é nosso, né? A gente se sente realmente privilegiado de estar podendo entender mais um pouco, né, da nossa história, daquilo que nos circunstancia, daquilo que nos pertence, né? E realmente o livro tem esse poder, né, de desenvolver esse sentimento de pertença cultural, né, que o brasileiro precisa muito. Então, eu parabenizo a Flávia, né, como leitora, agradeço o convite mais uma vez, e agora eu quero convidar vocês todos, né, que estão nos assistindo agora, para buscar aí a sombra, né, de um pé de oiticica, né? Vamos aí buscar esse lugar encantado, né? Pegar essa viagem aí nessa narrativa de Flávio
de repente pegar o pífano, né, desse personagem, o pífano desse personagem sem nome, ou mesmo a corneta do Alecrim, que eu entendi que são os elementos que são portais para o mundo encantado, né? A sombra da Oiticica, o instrumento do personagem sem nome, a corneta do Alecrim, e vamos viajar aí na história da independência do Brasil, né? Toque de avançar, destino e independência, e convido a todos, né? Não levante ainda, não saia daí, que a gente vai assistir agora o clipe oficial com essa trilha maravilhosa, a cantata Tangerina, dessa dupla maravilhosa aí, Edivaldo Santana e Flávio Paiva. A gente agradece a participação de vocês todos, né, a audiência de vocês todos, e pede para que vocês compartilhem esse projeto belíssimo que é o livro de Flávio Paiva. Um grande abraço, e vamos agora ouvir, né, essa trilha aí encantada, que é a trilha oficial Toque de Avançar.